Jandira, fala para nós um pouco sobre esta conferência que está acontecendo aqui nesse local. Foi satisfatório para você? Fala um pouco para nós, descreve tudo isso que está acontecendo aqui hoje. Então, a conferência ela é a democracia participativa na sua forma mais original. E a Conferência de Assistência Social desse ano de 2023, ela tem a responsabilidade de reconstruir o SUAS, olhando para a estrutura da política de assistência hoje no município e dizer qual é o sistema único de assistência que nós queremos. Então, a conferência aqui de Pacajá, ela está acontecendo de uma forma muito tranquila, os debates e a participação da população está sendo muito efetiva no sentido de exatamente interferência, dizer aquilo que realmente precisa. O processo conferencial que nós fizemos, que foram encontros preparatórios, trouxe então para esse debate o que de fato está acontecendo lá, naquele local distante da sede em relação aos programas socioassistenciais, aos serviços ofertados. Então está sendo muito interessante para toda essa reconstrução do SUAS. Descreve para nós um pouco sobre os grupos, né? O que esses grupos eles estão fazendo, né? E qual a importância desses debates todos? Muito bem. Os trabalhos de grupos, eles são o momento mais importante, é o ápice da conferência, é onde aquelas falas, né, daquela realidade, ela vai ser elaborada em forma de propostas, sendo encaminhadas ao município, um total de 10, para a região também nós temos para o regional 5 perguntas, para o estado 5 propostas, e também para a nacional nós temos a proposta total de 5 também. Então os grupos eles devem tirar essas propostas a partir de 5 eixos, sendo o eixo de financiamento e orçamento, sempre lembrando a natureza obrigatória. A assistência social ela não tem essa questão definida e o movimento nacional que está acontecendo e a partir das conferências municipais a gente vai conseguir fazer com que esse orçamento ele seja definido, assim como a saúde, né, e as outras políticas que tem isso, a educação, por exemplo. Um outro eixo é o controle social. A conferência ela é convocada, ela é pelo Conselho Municipal de Assistência e esse conselho tem a responsabilidade de fazer com que a conferência aconteça da forma mais democrática, participativa possível. Então o controle social precisa funcionar de forma paritária e a participação dos conselheiros requer todo um sistema de capacitação, né, de preparação para que eles tenham essa autonomia e o empoderamento necessário para falar dentro do conselho naquilo que é para a melhoria da política de assistência social. Um outro tema que está sendo trabalhado nos grupos é a questão da articulação entre os segmentos. A sociedade civil ela é composta por segmentos de trabalhadores, usuários e também de entidades. Então tem que haver essa articulação, mas não só entre os segmentos da sociedade civil, assim como também a articulação entre as políticas setoriais, né, das outras políticas que fazem interface com a política de assistência social, além de essa articulação dentro da própria política de assistência em relação aos seus assegurados, no caso, que nós estamos aqui escolhendo essa proposta de falar assegurados em vez de falar usuários, que é um nome muito amplo, né? Muito assim, te leva para outras coisas, mas o segurado seria aquele da política social, os segurados da política de assistência social, que estão ali para receber exatamente aquilo que a política tem a oferecer como política de seguridade social, né? Que garante a proteção social. Um outro ainda são os serviços, programas e projetos. De que forma eles podem acontecer, a cobertura desses programas, projetos e serviços, como que isso pode acontecer de uma forma tão qualitativa, né, quanto da parte da oferta, quanto também da participação. Atender o público-alvo da política de assistência social é muito importante. E um quinto tema, um quinto eixo de debate é os benefícios de transferência de renda. Tem bem recente uma emenda constitucional que vai dizer que a renda, a garantia de renda é um direito. Então, essa garantia de renda ela se dá por meio da política de assistência social e aí nós temos os programas que hoje bem é conhecido, que é o programa Bolsa Família, e temos também o programa o benefício de prestação continuada, que é concedido a pessoas, né, com deficiência e também idosos, né, pessoas idosas que não têm como prover sua própria manutenção. Então é muito importante que esses eixos eles elaborem propostas tanto a nível municipal quanto a nível estadual e da União. Jandira, fala para mim um pouco, até uma dúvida que eu quero tirar. Se alguém, né, um usuário, uma pessoa que vai assistir nossa matéria, querer mais informações sobre assistência social, está precisando de uma ajuda, de alguma coisa assim desse nível, procura quem? Ok, a assistência social ela funciona numa estrutura que está ali a sede, onde funciona atendimentos também
programa Bolsa Família que está ali atrelado, mas nós hoje falamos também que o Conselho, ele criou um instrumental também, uma forma de fazer a escuta desses usuários, desses assegurados, que é exatamente receber as demandas pela questão de reclamações de como estão sendo as ofertas, saber também trabalhar a questão da veiculação das informações, saber, por exemplo, dizer para o Conselho se está recebendo ou não essas informações no momento devido, porque muitas vezes vai um programa se deslocar para uma determinada comunidade, essas pessoas que estão naquela comunidade, eles precisam ser preparados para isso, né, com toda a orientação documental. Então, para ter essas informações, entender que existe a Secretaria Municipal de Assistência Social que funciona ali na rua 13 de Abril, e aí o Conselho também está na mesma rua, um pouco mais abaixo, ali onde funciona o prédio do CREAS, está lá o Conselho Municipal de Assistência Social, e também o CRAS, o CREAS, são as portas, né, de atendimento, da onde é realizado essa questão de comunicação, de orientação, então lá também são lugar de informação. Mas também tem outro mecanismo que nós sabemos que a política de assistência ela não só acontece dentro dos equipamentos públicos, das unidades públicas, né, CRAS e CREAS e outros que tiverem, mas também ela funciona através das entidades. Então as entidades, os movimentos, eles são organizados, eles precisam saber o que está acontecendo dentro da política de assistência para poder levar essas informações e trazer informações para que esses usuários sejam imbuídos, sejam, né, empoderados com as informações que eles precisam para poder demandar e requerer aquilo que é o direito deles, né? Assistência social é um direito inalienável, né, do cidadão e também um dever intransferível do Estado. Obrigado, Jandira. Se tiver mais alguma coisa, né? Fique à vontade. Tá, então eu só quero dizer que essa conferência ela está sendo um marco histórico, porque nós viemos de uma pandemia onde não se podia mais estar discutindo, debatendo presencialmente, a gente teve aí muitas dificuldades. Dizer também que a pandemia ela trouxe um perfil diferente para a política de assistência, demandas que até então não existiam, e por isso é importante que nesses trabalhos de grupo tenha um grupo específico que vai estar levando propostas para a melhoria da ampliação dos instrumentais, né? Às vezes tem situações de atendimento que não consta porque é uma situação nova que surgiu a partir da pandemia. Então é importante que a gente tenha essa clareza de como nós vamos estar realizando esse atendimento, que esteja realmente garantido dentro da política de assistência e uma vez que ele não está, mas a realidade apresenta, essas informações precisam ser inseridas e validadas.